Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast e hoje eu estou aqui com a Vivian Andrade e com a Rafaela Primeiro, sócias da Reimate Consultoria. Tudo bom, gente? Tudo jóia, tudo maravilha. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Então, a gente conversou ali um pouquinho no WhatsApp, né? E eu com certeza precisava trazer vocês aqui para conhecer um pouquinho melhor sobre o trabalho incrível que vocês fazem no mercado imobiliário. E, enfim, sejam muito bem-vindas. Espero que a gente tenha um papo bem legal hoje à tarde. Beleza? Para a gente é um prazer enorme estar aqui. Já estávamos ansiando por esse momento, né? Estar aqui frente a uma pessoa que entende do mercado, que traz insights que muita gente precisa para poder começar. Que esse é o principal, eu acredito que é a principal função de quem trabalha com consultoria, de quem trabalha com esse tipo de serviço, né? De estar chegando à casa das pessoas. Que legal. E eu vou começar com a Rafa, que eu sei que você é a que mais gosta de falar. Rafa, como é que você veio parar no mercado imobiliário? Rapaz... Antes da Reimate, vamos pensar antes da Reimate. Como é que você veio parar no mercado imobiliário? Caí de paraquedas nesse mercado, né? Comecei nele, assim, de uma forma totalmente inesperada, em meio à pandemia, no cenário mais caótico possível que você possa imaginar. Fui trabalhar, né, numa incorporadora de renome aí no mercado atualmente. Encarei, vamos dizer assim, o desafio, né, de mudança realmente, assim, de segmento, de mercado, mas fui trabalhar na área comercial dessa incorporadora, sozinha inicialmente, né. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas, assim, eu sabia que eu tinha capacidade, já tinha uma experiência pregressa. E aí fui, mas no decorrer do processo, fiquei, né, na mente ali do incorporador, preciso de ajuda, preciso de equipe. Então, foi quando conheci a Vivian, né, minha dupla parceira, e aí foi quando comecei aí, de fato, no mercado. Fui mordida pelo bichinho, né, do mercado imobiliário. E aí me apaixonei completamente, fui buscando, claro, no processo, vamos dizer assim, me qualificar mais, né? E fui em busca de conhecimento e foi acontecendo assim de uma forma muito orgânica. Posso dizer assim que o mercado me escolheu e eu acabei o escolhendo também. Então foi algo que aconteceu, era para ser. Incrível. E você, Vivian? Essas duas últimas frases dela fizeram todo sentido, porque o mercado escolhe, né? Nos escolhe para certas funções. Eu nunca tinha trabalhado com mercado de imóveis até que eu estava com aquela pessoinha dentro de casa, meu esposo, como meu principal motivador, sempre enxergando essa minha veia comercial. Até que eu me dei conta que eu queria me testar, eu queria me desafiar. Sempre fui uma pessoa que adora desafios, então por que não me desafiar como vendedora? E comecei no mercado imobiliário como corretora estagiária, com premiações e fui me motivando, me automotivando todos os dias. Até que recebi o convite para estar atuando junto com Rafa numa grande incorporadora no mercado e o que nos destacou prontamente, porque era um mercado que nós duas estávamos desbravando juntas. Sim. Um mercado novo para todo mundo, não só para nós enquanto empresa, mas para os corretores, as imobiliárias, empreendimentos jovens, empresa jovem, empreendimentos novos. Então, era um desafio para todos. Então, todo mundo aprendeu muito com isso. E continuamos muito fortalecidos e tendo a certeza de que esse bichinho que Rafa falou, que a mordeu, acho que mordeu a todos nós. Pois é. Não, esse mercado é incrível e é desafiador. E é um mercado que muda todos os dias, tem novidade, todo ano tem leis novas enfim, e é um mercado que a gente é influenciado, tem muitos fatores, né, que influenciam a economia, enfim, a história daquele local, enfim. Então, eu acho bem interessante, é desafiador, mas é bem interessante, né? E por que vocês decidiram abrir a Reimate?
Isso é uma pergunta que a gente já se fez muitas vezes, porque a Remate ela veio de forma tão intuitiva e tão orgânica que quando nos enxergamos, nós já éramos Remate há muito tempo. Remate, essa palavra, ela vem de dentro da alma, de dentro do coração. Significa, em alemão, você ir buscar a sua essência, você ir dentro do seu eu para buscar essa casa. Estar em casa significa estar dentro do seu íntimo. Então, quando nós pensamos na Remate, era exatamente isso que a gente queria trazer para cada produto que nós queríamos colocar no mercado, e em busca do diferente, do diferencial, dessa emoção, dessa experiência que tanto se falou, principalmente na época da pandemia. É verdade. Que a gente trazia, que a gente ouvia muito, principalmente nas imersões que nós fazíamos, dessa experiência para trazer para o mercado, para trazer para o cliente. Nós vendíamos sonhos, nós vendíamos experiência, nós continuamos vendendo isso. Então, isso nos fez pensar que a Remate fazia todo sentido, porque nós queríamos cada vez mais desenvolver essa experiência, esse sonho, mas que tudo fizesse sentido, tudo fosse contado através de uma história. E aí pensamos inicialmente numa imobiliária, porque nós éramos corretoras. Isso. No meio do processo eu ainda tirei o meu Cresce, né? Isso. Foi tudo acontecendo assim como o Vivian falou. E só acrescentando ao que você acabou de dizer, Vi, que é muito importante mencionar, no período da pandemia as pessoas não estavam saindo de casa, estávamos vendendo de forma assim, em uma escala imensa. Então, cada vez mais essa questão da experiência da venda, ela fazia muito sentido para a gente. Então, para a gente, o cenário era as pessoas cada vez mais ligadas nessa questão da experiência, o online, os processos de compra online cada vez mais fortes, né? Algo que não voltou mais, né? Novas construtoras, incorporadoras indo para o litoral. Então, o cenário era totalmente esse. E a gente vendo que essas pessoas estavam indo sem qualquer tipo de estrutura, sem saber sem processo, sem saber o que fazer. Então, vimos esse gap, né, de mercado e sentíamos, né, que tínhamos total condição de abraçar essa demanda, de dar suporte a esses construtores e incorporadores que estavam indo para o litoral, né? Muitas vezes vindo de obra pública, privada. Então, a gente sentiu confiança, na verdade, em oferecer o nosso serviço de forma muito tranquila, né? E foi exatamente assim. Vivian, que tem muito mais essa veia, assim, vamos dizer, comercial, o front office, né? Como ela fala. Quando ela abriu a boca, nós conseguimos o nosso primeiro cliente. Então, foi muito assim. Não é mágica, mas foi como se fosse. Porque era para ser. Estava no momento correto. É verdade. Nós estávamos atuando com muita tecnologia. E tecnologia não é só o que a gente vê de celular, de televisão, de meio de comunicação, mas a tecnologia em si, através de processos, através de procedimentos, através de estrutura. E essa linguagem que a gente trazia, esse cenário que a gente trazia, era um cenário que o incorporador jovem, o incorporador novo, aquele incorporador que estava chegando no mercado, principalmente de praia, que foi onde primeiramente a gente se destacou, ele vinha buscando essa experiência, mas eu não sei fazer. Quem é que pode me ajudar a me colocar no mercado? Então, a Remate, ela veio para sanar essa dor do novo incorporador em atuar num mercado extremamente competitivo, com muitas empresas grandes já atuando, mas que eles tinham muita vontade de se fazer presentes. Então, uniu a vontade deles de se desenvolverem, de se mostrarem para o mercado, e a nossa experiência até então muito desenvolvida, muito ajustada para cada incorporador, para cada empreendimento, porque tem que ser assim. Cada filho é único, então a gente tem que pensar em toda a história que a gente vai contar para encantar
quem está do outro lado. Então, a Remate é esse encantamento através de processos, através de muito trabalho, de muita pesquisa, de muito estudo para fazer sentido para quem está lá na ponta. Que a gente costuma dizer, né? Que o corretor é o nosso principal cliente. É quem nos compra. Com certeza. Eu tive a oportunidade de ir para um evento que vocês, de um cliente de vocês, né? Acho que foi semana passada. Isso. E uma coisa que me chamou muita atenção é que realmente eu consegui perceber essa narrativa que vocês criaram do empreendimento. Havia um sentido e uma justificativa tanto nos elementos visuais que vocês colocaram, quanto no conceito do empreendimento, enfim. E isso é uma coisa que a gente vê muito em arquitetura, na faculdade de arquitetura, a gente precisa trazer isso, né? Mas eu vi que vocês trouxeram também algo que vai ser forte também em questão de argumento de vendas, né? Porque a faculdade de arquitetura, ela direciona muito a gente para o conceito do empreendimento, mas esse conceito ele precisa fazer sentido para o corretor e no final das contas para o cliente, né? Então gostei bastante, eu vi que é um diferencial e que eu já fui para outros, eu não fui para tantos eventos de lançamento, mas eu já fui para outros Está que convidado realmente... para todos que a gente fizer já, né, Vi? Isso mesmo. Já para ganhou fazer o convite. essa análise. Não, pode deixar. Se a gente alinhando as agendas, eu vou ter o maior prazer de ir. E eu percebi isso, eu percebi que tem essa coisa interessante de todo esse conceito que eu vi que não tem isso em outros lançamentos que eu já fui, né? Em alguns outros. E eu acho que isso é importante também porque, na verdade, o diferencial, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de divulgação, é a gente contar histórias, né? Contar histórias que façam sentido para o cliente, né? Exatamente. Você tem que trazer uma memória afetiva, você tem que trazer algo que remeta a um sonho, você tem que trazer algo familiar. Isso tudo é estudado previamente, para que a gente conte aquela história e ela faça sentido a todos, porque o público é muito abrangente e além de ser um público muito misto, cada um tem as suas expectativas. Além disso, a concorrência é brutal, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de litoral, aqui, por exemplo, Porto de Galinhas, a gente tem muitos lançamentos, então como se diferenciar? Contando uma história, a gente acredita que é a forma mais, vamos dizer assim, fácil, entre aspas, mas que ajuda muito o corretor dentro daquele, vamos dizer assim, da estante de produtos que ele tem para ofertar ao cliente. Vai ficar mais fácil dele de ser lembrado, né, dele ofertar de forma mais, vamos dizer, lúdica, né, de forma mais simpática até, porque é isso, gente, a gente precisa iniciar uma conversa, como iniciar, né, então eu acredito que nós, quanto Remate, pensamos muito nisso, pensamos na experiência, né, porque o produto que hoje mais se vende em Porto de Galinhas é o estúdio, então é realmente uma tipologia muito pequena, então como vender algo que é realmente pequeno, né? É um quarto de hotel, é um pra gente vender como uma casa. Então a gente tem que vender a experiência, a gente tem que vender a história, né? E entrando um pouquinho até por esse assunto, a gente pensa muito nas áreas comuns, né? Vivian faz um trabalho brilhante aí, entrando por essa área da experiência nas áreas comuns, com o arquiteto do projeto. Então, assim, a gente tem muito orgulho disso, porque a gente fala que a gente leva o olhar comercial, né? Para o produto. A gente gosta, né, que quando o construtor, o incorporador dá essa oportunidade, né, a gente gosta de fazer, né, esse trabalho também. Fala um pouquinho, Via. Rafa traz um pouco do quebra-cabeça. Ela monta o quebra-cabeça. Ela não fala muito dela, né, do trabalho dela, mas eu realmente faço essas... na verdade, eu faço essas imagens acontecerem, né, fazerem sentido, mas ela monta o quebra-cabeça. Então, é muito importante esse trabalho em dupla, né, que a gente desenvolve. Para quê? Para que o construtor o incorporador, ele fique muito satisfeito com o que ele está vendo, o corretor viva aquele empreendimento que a gente vai lançar, porque até então nós trabalhamos com lançamentos. Sim. Hoje, não só lançamentos de praia, isso é
um spoilerzinho para aqui esse podcast. Nós hoje já estamos desenvolvendo produtos de Minha Casa Minha Vida, já estamos desenvolvendo médio padrão, alto padrão de residência. Então, isso para a gente é fantástico. Por quê? Porque o incorporador, ele enxergou essa consultoria. Nós não estamos somente no final da cadeia de processos, que é a venda em si. Isso. Mas essa venda em si, ela não é algo que não tenha importância. Todas as etapas são importantes. E a gente, para a gente é muito tranquilo a gente dizer de cada etapa, de cada pilar que a Reimate tem como escopo de serviço, quais são os pontos de atenção e quais são os pontos que nós nos orgulhamos demais em colocar em prática. Na ponta do iceberg está a venda em si. Sim. E o atendimento, ele é o nosso ponto de atenção. Hoje, não adianta você se colocar no mercado ou colocar um produto no mercado sem que você tenha atenção ao atendimento. Um diferencial gigante da Reimate é esse atendimento online, ao vivo. A gente costuma dizer que a gente não dorme. Claro que a gente faz isso, mas a gente se coloca à prova todos os dias para que realmente o corretor que esteja atendendo uma pessoa no Japão, esteja atendendo uma pessoa na Europa, esteja atendendo nos Estados Unidos ou aqui mesmo no Brasil, ele consiga ter as respostas de uma aprovação de uma proposta, de uma negociação difícil, e eu adoro essas negociações difíceis, de um atendimento online, que isso seja no tempo do cliente. E até a gente costuma ouvir o corretor dizendo, venda é isso, venda é o momento, venda é aquele ponto onde o cliente está querendo comprar. E a Reimate tem como um dos principais fatores de atenção para o pilar da venda, o atendimento. É isso aí. Verdade. E o corretor também tem que fazer a parte dele, né? Atender bem também. Isso. Com certeza. Que eu que estou na ponta de marketing, a gente sofre um pouquinho, mas é muito bom você destacar esses pontos, porque eu vejo que, em se tratando o arquiteto, ele não sabe vender. Eu sou arquiteto, a gente não aprende venda, a gente geralmente está preocupado com as funcionalidades, com o projeto ele ser eficiente, Sim. mas nem sempre o eficiente no conceito do arquiteto é o eficiente do ponto de vista comercial, né? Isso. E o consultor ele vai estar com a cabeça nos números, nas planilhas e vocês entram para conectar. E a gente coloca e a gente segura na mão de todo mundo. E é um trabalho em equipe, assim, não existe sucesso, um produto de sucesso, um resultado de sucesso se não for um trabalho em equipe. Isso. Não existe. Total. E me falem uma coisa. Como vocês acreditam que as construtoras incorporadoras elas possam cultivar um bom relacionamento com imobiliárias e com corretores autônomos? Eu acredito que gera muito mais em cima desse atendimento. Entendi. Dessa resposta ágil. Esse comercial eficaz, né? Exato. Acho que o comercial, ele é o elan de tudo isso, que a gente acabou de falar. Não adianta você ter uma venda e depois não se preparar internamente. Eu estou falando em relação a incorporadores. Isso acontece demais, Paulo, e é muito ruim, porque o cliente, ele muitas vezes se frustra por encontrar um pós-venda frágil, despreparado, que não tem ideia do produto. É muito importante enxergar todos os departamentos de dentro de uma incorporadora, e nós já fizemos isso, trabalhando internamente, né, Rafa? Isso. Dentro de incorporadoras, para que a gente conseguisse definir todos os departamentos para o atendimento. Por quê? Porque o atendimento ele vai desde o momento do lançamento e vai até a entrega do empreendimento, e depois a parte de garantia, isso tudo, ele não vai acabar. Isso é relacionamento, né? A continuidade, na verdade. Isso mesmo.
Perfeito. E esse relacionamento é algo que precisa ser muito bem planejado para que a incorporadora não deixe de fidelizar o cliente. Nós temos muitos clientes que são hoje grandes amigos, que eles compram todos os produtos que aquela incorporadora está lançando. Por quê? Porque ele já entendeu que ali é onde ele tem que investir. Então, o grande desafio é fidelizar o cliente, mas principalmente através do atendimento. Eu vi uma pesquisa que um dos principais motivadores de um cliente decidir comprar um imóvel na planta é a confiança no nome da construtora, né? Acho que é de 45% a 50%, isso impacta na decisão de compra de um imóvel na planta. E eu acho que confiança ela se constrói e tem que se construir através dessas boas experiências de outros clientes, né? Com certeza. E essa situação de trazer a confiança é muito difícil quando a gente vai contar a história de um incorporador que está entrando no mercado. Sim. Então, porque você não tem uma história para contar, você não tem um empreendimento entregue. O mercado de praia, até então, é um mercado ainda a ser muito explorado. E muitos incorporadores chegam naquela euforia de eu vou fazer meu nome, eu também quero essa fatia do mercado, mas esquecem desses pilares de atenção. Então, é muito importante que você esteja coerente com o que você vai colocar no mercado. É muito importante que você consiga entender que você precisa chancelar de alguma forma para que aquele cliente saiba o que está comprando. Infelizmente, a gente vive num mundo com muitas fraudes, com muitos golpes. E como chancelar? Que desafio enorme, né, que a gente tem. Pois é. Eu decidi criar um podcast. Olha aí. Para até ajudar nisso, né, Paulo? Exatamente. As pessoas não percebem, mas assim, confiança é tudo, sabe? E você, quando está iniciando no mercado e ninguém lhe conhece, você precisa se fazer conhecido. E a melhor maneira de se fazer conhecido é investindo em produção de conteúdo, investindo em conexões, estar em eventos. E foi tudo isso que eu fiz para conseguir crescer no mercado, né? E eu fico olhando também para quantas pessoas, corretores, donos de construtoras imobiliárias, não tem muito aquela restrição de se expor ou de se colocar ali, porque isso é uma coisa que, inclusive, vocês não conseguem obrigar a pessoa a se expor, né? Sim. E isso é uma das coisas que mais ajuda a construir confiança. Porque a gente compra primeiramente a pessoa. A pessoa e... Isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta. Absoluta. E a gente não vende mais qualidade, porque qualidade é obrigatório. É verdade. A gente não pode entregar menos do que a qualidade. Esse não é um diferencial. Exatamente. Então, a gente precisa... Para a venda, a compra e a venda é através de pessoas. Com certeza. Então, o produto em si, ele tem que fazer sentido por quem está fazendo, quem está vendendo. Então, é muito dessa relação, dessa conexão. Por isso que quantas e quantas vezes a gente, principalmente no início do trabalho da Reimate, a gente teve muitos embates, muitas situações de conflitos onde a gente dizia para o construtor, você precisa aparecer. E muitas vezes a gente colocava a pergunta mesmo, você compraria um imóvel seu? Por que você compraria um imóvel seu? Colocar o dedo na ferida, né? Às vezes é importante para fazer você se colocar no lugar de reflexão, né? Enxergar o que esse cliente vai pensar, né? E geralmente Por que funciona. Que você compraria? E muitas vezes essa análise, exatamente o que Rafa falou, essa análise é tipo um chega a mais que diga assim, caramba, eu acho que eu tenho que pensar nisso mesmo, para que faça sentido e para que esse discurso seja um discurso unânime dentro da empresa. Isso é verdade. Porque não adianta ser só o olhar do comercial, ser só o olhar do marketing, ser só o olhar do atendimento ao cliente, ser só o olhar da recepcionista. Você tem que fazer com que todo o seu time respire aquele DNA.
saiba o propósito daquela incorporadora, saiba o que aquela incorporadora quer atingir, quais são os objetivos, quem é o meu cliente principal. Então, são tantas perguntas que a gente faz. Você falou agora uma coisa que é realmente verdade, Vi. E nesse processo, a gente tem que criar processos. A empresa tem que se organizar, porque isso também passa profissionalismo para o cliente. O cliente vai ligar pedindo um boleto, você não tem um sistema. Como você vai fazer uma organização disso? É numa planilha Excel? É de acordo com as fontes da sua cabeça? Isso não existe no tempo de hoje. Então, assim, você tem que estar preparado para ser grande. Então, assim, a gente sempre passa isso para o nosso cliente. Você hoje é pequeno, você quer ser grande, então se prepare hoje para ser grande amanhã. Não espere que amanhã venha o volume e você esteja correndo para estar, vamos dizer assim, correndo atrás do tempo que se perdeu. Você porque tem que as estar falhas pronto vão hoje. acontecer, né? Isso. E aí é o momento onde você fica vulnerável na frente do seu cliente, na frente do corretor, e olha aí que situação chata. Graças a Deus, nossos clientes sempre nos escutam nossos conselhos e sempre tem dado tudo certo. Mas isso é muito importante, é investir em conhecimento, em capacitação, em sistema, em tecnologia. Isso tudo faz parte do processo e a gente entra, inclusive, nessa parte, né, Vivian? Também de contratação, de sinalizar. Precisamos de ter uma pessoa exclusiva para isso, né? Quem cuida de financeiro não cuida de atendimento, né? Então, inclusive, setorizar a empresa é importante nesse processo também de crescimento. A Remate, ela olha a empresa como um todo. A consultoria da Remate, ela tem esse olhar amplo para que ela identifique e sinalize quais são aqueles setores que precisam ter um ajuste, né? E quais os setores que a gente precisa criar. Então, muitas vezes, esse olhar macro, ele tem que ser necessário no início para que a gente consiga sanar aquela dor. Porque todas as empresas têm dores, né? Sim. A nossa tem dor, a sua tem dor. Então, todas as empresas têm dores. E a gente precisa estar atento a esse remédio. Como é que a gente vai fazer essa fórmula milagrosa para poder sanar esse problema? Hoje, a Remate, ela abraça a empresa de uma forma, eu costumo dizer que é uma mãezona mesmo, porque a gente abraça com os nossos, com o nosso carinho, mas ao mesmo tempo o nosso olhar muito profissional e com muita responsabilidade em cima disso, porque nós trazemos um cenário para que as incorporadoras tenham menos custos, tenham mais sucesso através de vários parâmetros e processos, e por isso nós também trabalhamos dessa forma. Hoje a Remate entra numa consultoria para atender o cliente em ampla escala, mas sem ter essa equipe tão robusta. Hoje a Remate acaba sendo um hub de negócios onde vários parceiros plugam na gente para atender a todas as dores daquele cliente. Então, se a gente precisa de um arquiteto para o projeto, sim. Se a gente precisa de alguém que faça a incorporação e análise de documentos e toda a parte de tratativa com cartório, com prefeitura, a gente também tem. Se a gente precisar de alguém que faça o book, material, toda a parte de publicidade, drone, imagens, enfim, a gente vai buscar no mercado os melhores parceiros. Gestão de aluguel, a gente também tem um parceiro para isso, a gente tem como mobiliar a casa do cliente, a gente vai trazendo esses sinais que fazem sentido para que aquele resultado aconteça e apareça, né? Ou seja, é um trabalho de consultoria completo, né? E para olhar o mercado, o negócio do incorporador, do consultor como um todo. Gente, eu vou aproveitar o momento e eu queria ter alguns insights de vocês sobre o mercado aqui da nossa região. Qual é o maior problema que vocês enxergam hoje nas construtoras ou incorporadoras que estão começando no mercado? Se vocês pudessem citar um.
Eu acredito que despreparo para o que você quer atingir. O objetivo, ele não está claro. E nem o cliente que ele quer impactar. Então, é perfil de cliente e o objetivo que ele quer atingir. Concordo com Vivian. Eu acho que dentro do que ela falou entra essa questão do que a gente acabou de falar também, do preparo. A gente tem que se preparar antes para o que a gente quer atingir. Então, esse preparo, ele passa por tudo. Ele passa por, como a gente falou, um back-office bem preparado para uma demanda que a gente não sabe se vai ser pequena ou grande, né? Para o objetivo que a gente quer atingir, para o público, para um estudo de mercado bem feito. Então, tudo isso passa por o que a gente precisa se preparar, né? Para a gente atingir o objetivo, o sucesso. Gente trazer uma única palavra, Paulo. Isso é um difícil. desafio enorme para mim. Foi ótimo. E o que é que vocês acham? Qual é o maior problema dos corretores hoje na hora de venderem um produto, um lançamento que o impedem de ter mais resultado nessas vendas? A Isso opinião aí de vocês. eu acredito que uma palavra... Aí eu consigo dizer. Vai, Rafa. Eu vou dizer que é a oferta e demanda, que é muito grande hoje em dia. Então, a pessoa acaba desfocando mais fácil, vamos dizer assim. Eu digo que é estudo. O corretor, ele não gosta. Olha aí, de corretores, se vocês não estão debruçar. estudando. A professora Vivian disse que você tem que estudar mais. É se aprofundar. Você precisa escolher quais são os empreendimentos que fazem sentido para você, para que você mergulhe naquele clima, naquela vibe, uma palavra que se usa há muito tempo, para que você realmente encante o seu cliente. Pulverizar é uma situação legal, mas eu acredito que no decorrer da sua carreira você vai fazendo escolhas. A vida é de escolhas. Sim, E não adianta você acreditar que você vai atender a todos os clientes com todos os produtos. Para mim, isso não faz sentido. Pode fazer sentido para algumas outras pessoas. Mas tem tudo a ver com o que eu falei agora. Né? Se você não escolher, né, você não consegue focar realmente. A gente sabe quantos e quantos corretores entram em contato com a gente passa o book. Nós temos um drive que a gente faz a papinha feita, a papinha mastigada, que passa para os corretores com tudo que ele precisa. Documentação, imagens, vídeo, tabela atualizada, book, enfim, ele vai encontrar tudo ali. É só estudar. É só abrir, Paulo, é só abrir. O corretor, ele muitas vezes nem abre. É isso. Não, concordo Não muito. são todos, né? Mas Eu acho que... Isso. eu já defendendo meus corretores. eu Não acho são que... todos, mas eu enxergo que o corretor, quando você pergunta qual é o maior desafio, o corretor que quer se destacar é aquele corretor que realmente estudou o produto. E eu complementaria com isso também tem um processo de atendimento, acompanhamento, porque eu falo mais isso, eu estou da parte do marketing, né? Então hoje o maior problema que a gente vê é essa questão do lead, o lead chega desqualificado, e aí quando você vai analisar como é que está o atendimento daquele corretor, muitas vezes ele se perdeu ali nas informações de produto. Verdade. Ou ele não teve o follow-up. Isso é básico de vendas. Isso é básico, tá? Follow-up, a pessoa falou, você falou, ela não respondeu, já descarta o lead. Isso é básico de vendas. Você tem que ter o follow-up, tem que ter a insistência e tem que ser um negociador, né? Tem que saber engajar a pessoa, não envolver. Ah, mas ele não está muito interessado. Sim, mas isso também é seu trabalho de mostrar o que é que faz sentido naquele produto para que ele se interesse ou então direcionar para outro, né? A gente até tem uma postagem, acho que semana passada ou há 15 dias, que a gente pergunta, você acha que todas as pessoas acordam todos os dias querendo comprar um imóvel, né? Então você realmente tem que fazer ali acontecer aquele seu papel. Você está para desenvolver no seu cliente a vontade, o anseio de comprar aquele produto. Porque venda é isso. Muitas vezes você entra numa loja que você não está absolutamente interessado em comprar nada, mas o vendedor é tão bom, é tão
eficaz na linguagem, na comunicação, na forma de se posicionar, que você sai, que você chega em casa com aquele produto e você não sabe nem por que você comprou. Claro que com o imóvel isso não vai acontecer, Claro. que aí a gente está falando de uma outra esfera. Mas a gente tem que pegar esses exemplos primários para que a gente desenvolva uma narrativa de sucesso positiva. Hoje a gente tem... hoje é muito mais fácil Mas ser rede corretor. social é pra gente fazer gatilho. Não é pra Isso. gente fazer... Assim, a gente até fecha venda por rede social, por um Instagram, por um WhatsApp, mas ali é pra gente trabalhar os gatilhos, né? Então a gente vai estar Exatamente. ali mostrando o produto, fazendo o cliente pensar nisso. Atrair o cliente. Né? Atrair o cliente. o Então é mínimo- isso. Tem o tanta mínimo de gente hoje interesse. no mercado que dá insights, que diz ali. Hoje a gente tem até o ChatGPT que ajuda a gente fazer aquele discurso. Claro que você tem que trazer uma pegada mais humanizada, uma coisa mais dentro da sua linha de trabalho. Mas que facilidades que São tem muitas hoje para ferramentas. ser Hoje em dia, corretor. isso a gente tem que realmente reconhecer. Ferramentas não faltam, né? Para que a gente faça um Falta trabalho. um interesse maior, falta uma dedicação maior. E é isso. Antigamente se fazia muita coisa com pouca ferramenta. Isso. Hoje a gente tem uma facilidade enorme e, enfim. Mas assim, nós seguimos fazendo o nosso melhor, né? Certeza. E os que estão mais dedicados vão colher os frutos, com certeza. Certamente, isso do já tem resultado. acontecido e cada vez mais as pessoas mais bem preparadas, as pessoas que estudam. É uma coisa, eu estava conversando com uma amiga de uma rede de faculdades e me perguntando por que a gente não tem muitos cursos voltados para o mercado imobiliário, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, Verdade. MBA. Por que não existem por que não existe essa procura? E ela disse, o meu maior desafio é ter clientes que procurem esses cursos. Essa Porque hoje não continuidade, tem. né? No caso. E aí, É verdade. qual é a profissão que tem sucesso sem uma imersão, sem uma atualização, sem você buscar mais conhecimento? Porque o conhecimento da rede social, ele é raso. Com certeza. Ele Verdade. precisa ser aprofundado. E a gente precisa se aprofundar. Claro, essas pessoas que estão nas redes sociais aí estão para ensinar um pouco a gente, mas eu acredito que estão muito mais para despertar a nossa curiosidade de Exatamente. imergir naquele assunto, naquele conteúdo, para a gente ser melhor, muitas vezes nos nossos principais pontos de desequilíbrio do nosso trabalho. Mas a gente não tem tanta busca. Quantas e quantas vezes já estivemos em cursos, em imersões, em eventos que não estavam tão cheios quanto deveriam, quanto fosse um show de humor, quanto fosse uma apresentação de um ator importante. É muito importante que a gente pense em melhorar todos os dias, mas através do estudo. Verdade. Perfeito, perfeito. Vivian, Rafa, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. A gente poderia ficar falando aqui por Agora que eu tava empolgada. 3, 4 Tá horas. vendo? Eu Olha acho aí. que um só não vai. Eu acho que Vai ter que ter o parte Olha, 2. a Vamos gente- pedir a parte 2, A né? gente precisa fazer A uma gente já parceria tá de pedindo conteúdo. Agora parte que eu 2, tô- né, Rafa? Decolando aqui, rapaz. A gente precisa fazer alguma parceria aí de conteúdo, Olha, alguma coisa. olha. Viu? Estamos totalmente abertas a isso. O seu trabalho é fantástico. Estamos com muito orgulho. Para a gente foi um divisor, né, de águas desse mercado e estar aqui diante de um trabalho tão bonito que você faz. Muito obrigado. De Obrigada tanta mesmo, qualidade, de tanto profissionalismo. E para a gente estar nesse espaço é muito em relação ao respeito, em relação ao cuidado que se tem com a nossa profissão. Então, não estamos aqui para apontar ou Claro, para claro. trazer nada que vá fragilizar, mas pelo contrário, muito mais para agregar
E principalmente estamos aqui... Sempre que sentir, né, que a gente possa estar, né, agregando, né? A gente só tem a agradecer a você, que a gente vai Paulo, vir. por Muito esse obrigado. convite. Dizer que a gente adorou. Adorei. Nos sentimos extremamente lisonjeadas por esse convite. E nos convide sempre. Que a Pode gente deixar, pode vai vir deixar. Conosco. Você que está nos escutando, todos os contatos da Vivian, da Rafa e da Reimate vão estar aqui na descrição. E é isso, muito obrigado, gente, muito obrigado você que escutou até aqui e até o próximo episódio com mais uma história incrível. Valeu, gente.